Irmãos, nós vamos então dar início à leitura da palavra do Senhor. Pela manhã, nós começamos então a nossa escola bíblica falando sobre a salvação. Eu queria trabalhar com os irmãos nessa manhã a ordem da salvação. Eu queria trabalhar tudo que envolve esse assunto sobre salvação. Todos nós somos salvos pela graça do Senhor através do seu sacrifício. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, não foi nenhum pastor, nenhuma pregação, não foi nenhum apelo apelativo, nenhum apelo dramático que fez com que nós mudássemos o nosso rumo. O que de fato nos convenceu foi o Espírito Santo da verdade, abrindo o nosso entendimento, nos vivificando para que então nós tivéssemos fé e através da nossa fé alcançássemos a graça do Senhor. Eu quero então iniciar lendo, pedindo que a igreja abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Deixa a sua Bíblia preparada em Efésios. Eu quero mostrar algumas fotos antes, mas já deixa a sua Bíblia já prontinha aí na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ver, João, se a gente consegue mostrar aquelas fotos do campo missionário e a partir daí a gente vai ler a palavra e aprender um pouco mais sobre salvação. Nós estivemos no campo missionário na sexta-feira, preparando já ali a base onde vai ser instalado o todo. Sábado, aliás, de sexta para sábado, a equipe pernoitou lá, mãos a obras, na liderança do nosso irmão Fabrício, estiveram então junto com a nossa equipe, Josias, Abraão, Marcão, e estivemos lá então. Eu não pernoitei porque eu tive que, não sei nem porque que eu não pernoitei, eu devia ter dormido lá, viu? Porque só o fato de voltar aí de novo. Mas enfim, conseguimos então fazer, tá aqui já a foto, conseguimos fazer já essa base, ó irmãos, isso aqui é a parte do fundo, são 8 metros nessa posição por 13 de comprimento. Então, tivemos que contratar um trator, o trator fez a terraplanagem, porque o terreno é descendo, né? Você pode ver aqui a altura. E fizemos então toda a base, o alinhamento do terreno. Para passar, acho que eu consigo passar. Pronto. Ó, aqui o trator, aqui a estrada, a gente derrubou a cerca que está aqui. Fizemos então. Olhando, ó, esse todo que está aqui, ele tem 8 por 13, atualmente ele está rasgado, mas essa semana, em nome de Jesus, nosso irmão Sérgio, que tem uma empresa chamada Detalhes, olha só um detalhe esse todo, e ele vai vir colocar para nós um novo todo, e aí a gente vai estar com ele aqui, ó, de frente. Então não vai ser o templo definitivo, mas como nas palavras do pastor Abraão, nós estamos literalmente estendendo, né, as nossas tendas, e aqui vai ser uma área muito boa para colocar as cadeiras. Não vai ficar, claro, um pouquinho menor que esse templo, mas é um bom espaço, né? Cabe ali 100 pessoas sentadas. Então dá para fazer ali um louvor. A gente vai colocar as cortinas na lateral, quando, né, caso chova. Mas aqui já vai ficar protegido do sol, do vento, da chuva. Com cadeiras, nós já ganhamos, Deus já providenciou 200 cadeiras almofadadas. Ou seja, o campo missionário vai ficar mais macio que esses bancos que vocês têm hoje aqui. Tá vendo aí? Então vamos colocar ali 100 cadeiras almofadadas, vamos colocar ali um púlpito. E ali é onde a palavra de Deus será ministrada. Então, o trator já passou. Passa mais uma foto. Aqui nós temos o material sendo entregue. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja, irmãos. Vamos nos unir nessa campanha da construção. Várias pessoas, inclusive que não são da igreja, fizeram doações, e nós vamos precisar fazer uma campanha com almoço, com cantina, porque não é brincadeira mexer com construção, viu? Só o trator, 1.600. Só a caçamba, só o primeiro material, quase 3.000 de material. Fora a alimentação, transporte e outros gastos. Então, nós vamos investir. Isso aqui não é gastar, não. Isso aqui é a melhor coisa que a gente faz, é investir no reino de Deus. A comunidade está assim numa alegria imensa. Passa toda hora alguém cumprimentando, perguntando o que é. As pessoas já estão nos reconhecendo ali. Pode passar mais um? Então, aqui mais de perto, faltou, infelizmente, a gente não conseguiu nem ter força e nem ter material, faltou cimento.
Lá vai a gente essa semana ter que comprar mais 10 sacos de cimento para fechar isso aqui e já fazer a rampa, né? Então, essa semana, se Deus quiser, a gente coloca o todo e já vai fechar isso aqui. No próximo culto, hoje a equipe está lá, então domingo que vem, 28 não tem, no próximo já vai ter a tenda lá. Passa mais uma foto. Olha a cara da alegria do pastor, né? Olha o traço de massa aqui, ó. Aí é a sobremesa, né? Me dói os. Eu não mexi no concreto, mas só de olhar a gente já cansa, né? Então é muito homem para fazer força ali. Está aqui Fabrício, está aqui os irmãos de outras igrejas que vêm de maneira voluntária fazer ali esse trabalho. Está ali Josias, cadê Abraão? Está aqui Abraão. E Marcos, cadê Marcos? Atrás de mim. É. Passe mais uma. Aqui, ó. Volte. Olha o tamanho, o que é cimento, pedra e dele mexer, carrinho, mão. É muita coisa. A gente não tem noção, mas a área é grande, né, irmãos? 12. Ó, esse templo aqui são 16. Isso aqui é 16, lá é 12. É praticamente um templo disso aqui. Então é uma obra grande que nós estamos fazendo. E Deus vai, através das nossas mãos, vai fazer coisa muito, muito maior. Pode passar? Mais uma. Então aqui o material, ó, a areia, a brita, o bloco. A brita já vou ter que comprar de novo. Então eu estou precisando da ajuda de vocês, viu? Essa primeira leva, a Nibs, efetivamente, a gente não fez só o almoço, né, Rita? Louvado seja Deus, né? Então nós vamos fazer mais almoço. Esse material foi pessoas fora da igreja que nos doaram. Rapaz, eu ainda vou dar um testemunho maravilhoso aqui. Eu ainda vou fazer aqui um culto só para ação de graça. Então, eu orei ao Senhor. Na quinta-feira, eu confesso aos irmãos que eu estava muito, muito preocupado. Porque na sexta a equipe teria que ir lá e teria que ter material. Então, quarta-feira, quando eu saí aqui do culto, comecei a orar. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Senhor, a obra é sua. Coloquei meu joelho no chão e disse, Senhor, eu quero ser seu instrumento, mas eu não tenho recurso. A igreja não tem recurso. Porque a gente está fazendo esse forro aqui, né? Aí, o Senhor de manhã tranquilizou meu coração, e literalmente eu senti, escolha 12. Eu não escolhi 12. Escolha 12 pessoas que vão ajudar você. Irmãos, é do jeito que eu estou dizendo. Eu achei no meu WhatsApp 12 pessoas. Escrevi para as 12 pessoas. Irmãos, o Senhor mandou que você me ajudasse a fazer essa obra. Imediatamente começou a vir dinheiro. Começou a depositar. Começou a depositar. E gente que eu nem pedi. É, eu vou separar um culto só para contar para vocês as bênçãos, mas é de não acreditar. Sabe, a gente fica assim, meu, como Deus é maravilhoso. Na quinta-feira, 2 da tarde, eu já tinha todo o dinheiro para fazer essa obra. Liguei para o material de construção, pode levar. Pode levar. O senhor já tem o dinheiro, não vão parcelar não. Pagar tudo à vista, dar desconto. E ele nem cobrou o frete. Quando foi sexta de manhã, nossa equipe estava lá e já começou a vir caminhão. Que cena bonita. E os caminhões descarregando, carregando. E o pastor estava que não aguentava de tanta felicidade, porque ali é a presença do Senhor, é o poder de Deus se manifestando, é o Senhor em pessoa dizendo, vocês estão fazendo a minha obra e eu tenho honrado. Tudo deu certo, irmãos, tudo. Mesmo que tudo dando errado, tudo deu certo. Faltou água. Irmãos, faltou água, irmãos. Eu não tinha noção que para tanto cimento precisava tanta água. Sabe quanto de água nós gastamos para fazer esse piso? 1.000 litros. Eu tinha uma caixa só de 300 litros. Como é que faz? Mas Deus é bom. Na picape, carregando água do rio. Coisa boa. Caixa d'água. E foi uma festa, irmãos. E comemos carne com batata, arroz, feijão, melancia. Foi uma festa. Tá todo mundo cansado, mas com o sorriso está aqui, ó. Deus abençoou. A gente não tinha água para tomar, não. Passou um carro. Irmãos, eu não sei nem que carro era aquele. Carrão. Buzinou. Pastor, estão querendo falar com o senhor. Desci lá na cerca. Tudo bem? O homem disse, vocês estão precisando do quê? Ele até arriscou perguntar para o pastor o que está precisando, né? Porque eu disse, estou precisando de 20 metros de areia. Eu disse, mas eu não sabia do que se tratava. Eu disse, não. Aí gritaram, nós estamos precisando de água. Estou precisando de água. Vou trazer para você. Trouxe 20 litros de água gelada. Então, não sei quem é aquele homem. Não sei. Então, Deus está trazendo, Deus está multiplicando.
Então nós vamos avante nessa obra. Passa mais uma foto aí. Passe mais uma. Então tá aí. Ó, esse todo vai ser transportado, né? Passe mais uma. Acho que acabou, né? Essa última. Irmãos, foi uma luta gostosa. Essa é a guerra que eu amo fazer. Esse é o lugar que eu gosto de fazer. A nossa equipe saiu daqui hoje de manhã, 7h10 saíram daqui, 2 carros, 10 pessoas para lá. E hoje de manhã, uma pessoa lá do campo missionário disse: pastor, vocês vão vir porque está chovendo. E eu disse para a equipe de missões: vocês vão, pastor, com chuva, com trovão, nós vamos fazer a obra do Senhor. Essa equipe é 10. Então lá, eu não sei, eu estou aqui, agora nesse exato momento começou a chover aqui na boca do rio. Olha para trás, está chovendo. Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus fiel e Ele tem nos ajudado. Eu quero crer que esse povo vai vir para cá e dizer: olha, deu tudo queimado do sol. Essas 10, essas 10 pessoas vão vir aqui tudo com a cara queimada de sol, tanto sol que Deus vai fazer lá. E ainda que não tenha o sol, mas o sol vai brilhar no coração daquelas pessoas. A luz vai brilhar em Itapecerica. Vidas vão ser salvas e o nome do Senhor, como nós cantamos, o Will cantou aqui, a gente não precisa aparecer. Nada disso precisa aparecer, mas o nome do Senhor precisa aparecer naquele lugar. Amém? Então esteja atento, irmãos, nós vamos fazer mais almoço, mais campanhas. Né? Você que ainda não doou, faça uma doação no seu envelope, escreva assim, ó, Itapecerica ou Campo Missionário. Nós precisamos levantar essa igreja o mais rápido possível. Lá nós temos, como eu disse, cerca de 500 famílias. Eu quero dizer algo aqui que não é para alegrar, não é para entristecer. Mas Itapecerica vai ser 2 vezes maior que a Boca do Rio. Amém? Lá vai ser 2 vezes maior que aqui, porque lá tem muita gente e lá não tem. Nós somos a primeira igreja daquele lugar. Então nós somos a PIB daquele lugar. E Deus vai fazer grandes coisas através de nós. Seja você um voluntário de coração, de qualquer forma que você puder, orando, jejuando, indo, contribuindo, ajudando, incentivando aqueles que vão, né? De todas as maneiras. Nós estamos precisando de fogão, nós estamos precisando de doação, tudo que você puder, a gente pode fazer. Enquanto nós temos fôlego de vida, vamos fazer para o Senhor. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 2, você já deixou preparadinho aí na sua Bíblia. Diz assim no verso 8. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É o quê? É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a resposta bíblica, como nós somos salvos. Então, nessa manhã, a minha proposta é responder algumas perguntas. Como nós somos salvos, do que nós somos salvos e de quem nós somos salvos. E a última pergunta é: qual é, então, a forma da salvação? Ou seja, a ordem da salvação. Nós primeiro somos glorificados para depois sermos salvos. Nós somos primeiro, nós somos santificados antes da justificação. Como é a justificação? Como é que nós alcançamos, então? É pela fé? É pela graça? Todas essas dúvidas nós vamos tentar responder, então, em 4 perguntas. A primeira é: como nós somos salvos? Nós somos salvos, então, segundo a palavra de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus. Então, não é por mérito. Ninguém pode dizer: eu sou bonzinho, eu doei muito cimento lá para Itapecerica, eu ajudei. Não, isso não vai te salvar. O salvo é que faz isso. Nós não fazemos nada para alcançar a salvação. Então a primeira pergunta é: como nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça do Senhor, pela graça de Deus. É isso que é assim que nós alcançamos essa salvação. E nós somos salvos mediante a fé. E essa fé, aqui vem um contraditório. Essa fé não é sua. Você não nasceu com essa fé. Aqui é que muita gente tem alguma complicação. Muita gente tem fé.
Eu tenho fé que não vai chover, eu tenho fé no Bahia, no Vitória, eu tenho fé na fé. Esse tipo de fé não é a fé bíblica, né? O homem por si só não tem essa fé salvífica. Ele precisa então ser dotado dessa fé. A Bíblia diz: isso não vem de vocês. Muita gente tem dificuldade com Efésios capítulo 2, verso 8, porque entende que esse movimento parte então do homem. A salvação não é um movimento sinérgico, ele não depende de você. Deus, através do Espírito Santo, vai lhe convencer. O homem não consegue por si só sair da onde está e escolher Deus. A Bíblia vai dizer: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. É eu que chamei vocês. Então, é bastante complexo, mas aqui Paulo vai fazer uma síntese e vai dizer: olha, vocês são salvos pela graça. Vocês não mereciam. Ninguém merece. Não há ninguém justo que mereça. Mas pela graça infinita de Deus, vocês são salvos mediante fé. Mas isso não vem de vocês. Deus, então. Deus concede fé para o homem, desperta o homem, e ele agora consegue crer. Uma vez crendo, ele se arrepende. Como é que nós vamos trabalhar esse texto? Vamos voltar para o verso 1. Efésios 2, nós lemos o verso 2, vamos ler o verso 1. Vocês estavam mortos. Aonde? Em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que Paulo está dizendo? Vocês estavam mortos nas suas transgressões. Por que Paulo diz isso? Então eu vou sempre recitar e vou sempre lembrar vocês lá de quando Deus disse para Adão e Eva: não toquem, não comam desse fruto. De toda árvore você poderá comer, mas você não vai fazer isso. Pouco importa qual é o fruto. A questão é: não toque, me obedeça. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram conjuntamente. Aliás, conjuntamente é Eva e Adão, né? E eles tocaram, colheram e comeram e morreram. De manhã na aula bíblica eu disse que Deus não mente, portanto, quando ele disse certamente morrerão, certamente morreram. Morreram espiritualmente. Paulo está reforçando essa ideia, dizendo: olha, vocês estavam mortos, porque nós, em Adão, fomos mortos. O homem segue morto espiritualmente. Ele não tem capacidade de crer do ponto de vista para a salvação. Ele quer em muitas coisas. Os homens acreditam em Deus, até aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro, crer, mas não crer de maneira salvífica, porque não depende de nós. A Bíblia vai dizer que não depende do homem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e os pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então Paulo está dizendo: nós também éramos assim. Até sermos despertados pelo Espírito Santo, éramos pecadores, andávamos na desobediência, fazíamos o que nos dava na telha, não é assim que a gente diz? Muita gente diz: o corpo é meu, eu faço o que quiser, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Ah, se eu como, eu bebo, fumo, uso droga, é a mim que eu estou destruindo. Tem pessoas que usam isso aí. Então, o homem natural, e quando Paulo usa a palavra conforme a sua natureza, é porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, decaída, ela é depravada. E quando eu digo depravada, no sentido para o mal. Nós estávamos mortos. A nossa natureza
vamos dizer assim, pecaminosa, só nos inclina para as coisas do mal. Não tem jeito. A Bíblia vai dizer que quem é do Espírito faz as coisas que o Espírito assim deseja. Quem é da carne vai fazer as coisas que a carne assim deseja. Por isso que eu disse de manhã que é uma briga entre a carne e o Espírito, né? Paulo está dizendo para nós que nós também anteriormente andávamos assim. Nós satisfazíamos os nossos desejos. E vamos ser honestos, irmãos, a gente tem que fazer muita força para não deixar que a nossa velha natureza vença. Aquela resposta na ponta da língua, aquela ira, a gente tem que ter uma santidade muito grande, a gente tem que pedir misericórdia para a gente, às vezes, ser maltratado, a gente ser injustiçado e a gente aguentar ficar quieto. Você aguenta ficar quieto? Ou você é daqueles que diz, não, comigo não tem esse negócio não, bateu, levou. Estava no campo missionário conversando com Abraão, né? Abraão contando as histórias, cada um contando a sua história. E a gente dando risada de como a gente era, como nós fazíamos, como eu sempre digo isso para a igreja, e vocês não acreditam. Se vocês me conhecessem quando eu não conhecia Jesus, vocês não andavam comigo. Vocês não seriam meus amigos. Não que eu não quisesse, é vocês que não iam ter. Eu era terrível. Eu era terrível. Mas o Senhor transforma. Paulo está dizendo, nós também éramos assim. A gente satisfazia os desejos da nossa carne, nós éramos, por natureza, nós éramos desobedientes. E nós merecíamos a ira de Deus. O que nos leva à segunda pergunta. A primeira pergunta está respondida aqui em Paulo. Como nós somos salvos? Pela graça, mediante fé. Mas a fé não vem de nós, vem de Deus. Não vem de obras para que ninguém se cresça, né? Ninguém conte vantagens. Então nós já sabemos que nós somos salvos pela graça. Já sabemos que a fé foi Deus que colocou em nós. Nós, o homem morto no pecado, não consegue ter a fé salvífica. Consegue ter fé no Bahia, no Vitória e qualquer outra coisa, mas não a fé que salva. Então isso nós já sabemos. Se alguém perguntar como é que você foi salvo? Pelas misericórdias e graça do Senhor. Eu mesmo mereci a ira de Deus. Pronto. Então já sabemos como é que nós somos salvos. Segunda pergunta. Somos salvos do quê? Quem veio na aula sabe do quê? Nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos da nossa própria natureza. Nós somos salvos da ira vindoura. Então nós somos salvos do quê? Do pecado. Nós somos salvos então da ira que está por vir sobre os desobedientes. Tá aqui, tá tranquilo? Pronto. Terceira pergunta que Paulo está dizendo aqui. Somos merecedores da ira. Para isso nós precisamos ir lá em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 5. Romanos no capítulo 5. Somos salvos pela graça mediante fé. Somos salvos do quê? Da ira vindoura. E agora eu quero trabalhar com vocês salvo de quem? De quem que nós somos salvos? Bom, eu sou salvo do pecado, sou salvo da ira. Mas de quem? Agora eu estou trazendo a pessoalidade dessa pergunta. De quem nós somos salvos? Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça no qual agora estamos firmes. A salvação ela vem através da graça de Deus. Deus concede. E é por isso que nós vimos em algumas igrejas, em algumas denominações, muita gente querendo a salvação. Irmãos, lamentavelmente eu não posso salvá-los, por mais que eu queira. Eu não consigo convencê-los, por mais que eu tente. A minha oratória não é das melhores, mas ainda que eu chame o melhor coach, o melhor psicólogo,
E por mais que ele use palavras convincentes, ele vai convencer, quem sabe, a sua lógica, ele vai convencer você, mas esse convencimento logo, logo se acaba. Só o Espírito Santo do Senhor é que convence o homem do seu pecado. Do que mais? Do que mais? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo conta para ele a real, o que vai acontecer com você. Ó, você é pecador, você é um miserável, você não vale nada, mas o Senhor quer você. É o Espírito Santo. Mas nós somos salvos, então, pela graça. Se Deus não falar com você, você não vai ser salvo. Uma vez que Deus fale com você, Ele vai incutir em você fé. Mas como? Então uma coisa vai ligar a outra. Eu sou salvo pela graça mediante fé. Mas como é que eu consigo ter fé se o homem não tem fé? Como que o homem adquire fé se naturalmente o homem não tem fé? Aí vem pela palavra. A palavra vai trazer a fé no homem. É pela palavra de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, é vindo no culto, é assistindo, de preferência vindo, que é melhor. A não ser que você esteja doente, né? Aí fragilizado. Inclusive, a Pro está nos assistindo, viu, Pro? Melhore para você estar com a gente aqui. Seu teclado está aqui esperando. Ai. Então, a menos que você não possa vir aqui, ainda assim, ainda que você não possa vir, se você ouve. Você lembra antigamente que a minha mãe comprava aquelas fitas e fita de vídeo do pastor Silas Malafaia? Quanta gente não foi alcançada assistindo Silas Malafaia? Hoje já não tem mais fita, não tem mais DVD, hoje só tem Spotify, enfim. É pelo ouvir que eu ganho a fé. E é a fé que me convence, porque aí o Espírito Santo, através da palavra poderosa de Deus, essa palavra viva, vai me convencer de fato, me convencer não no sentido de mídia, de propaganda. Ele vai me fazer com que eu caia na real. Eu entenda que eu sou um pecador e que não mereço de fato a ira do Senhor. E aí, uma vez que o Espírito Santo me convence do meu pecado, e ele diz: olha, você, se não se render, você vai ter que se ver com a justiça. A justiça do homem falha. Falha. Tem muita gente que nunca mais vai ser preso. Tem gente que comete um crime, se esconde, e o crime prescreve. E quanta gente foi absolvido pelos tribunais dos homens? A gente sabe o que fez. Alguns não dá para provar, mas a gente sabe. Outros a gente sabe, conseguiu provar, conseguiu um habeas corpus. Outro, simplesmente alguém lá decide soltar. Que justiça é essa? Mas a justiça de Deus? Não tem Supremo. Não tem nenhum juiz, promotor ou melhor advogado do mundo. A justiça de Deus é infalível. E o Espírito Santo diz para nós, cada homem, você é pecador. E você vai ter que se ver com a justiça. Ele convence o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo. E o homem, diante de tudo isso, ele diz: eu só tenho que, agora só me resta uma coisa, é me render, é me esconder debaixo das asas do Senhor, como nós cantamos aqui, das asas do Senhor. Ele diz: Senhor, eu sou um miserável, Senhor, misericórdia. E aí nós então conseguimos, através da fé, eu entendo o seu sacrifício, agora eu compreendo o que o Senhor fez por mim. Aqui nós já estamos respondendo como somos salvos. Do que nós somos salvos. E nós somos salvos, inclusive, da ira do próprio Deus. De manhã eu disse que Romanos capítulo 5, verso 1, acaba sendo um paradoxo, porque nós somos salvos da ira de Deus e é o próprio Deus que nos salva. Como pode isso? Mas é assim que diz a palavra do Senhor. Aqueles que desobedecem a Deus já têm, então, um decreto sobre suas cabeças. A punição já está pronta, esperando apenas o dia. E essa punição não vai acontecer no momento da morte. Assim como nós que vamos para o céu, também não iremos para o céu definitivo. Essa punição está lá preparada. Há uma promessa de punição. E eu sempre digo que quando há uma promessa de punição, também uma promessa
de glória futura. Paulo, escrevendo ainda em Romanos, vai dizer no verso 1. Romanos capítulo 8, abra, passe duas folhas para frente. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação. Por que Paulo diz, portanto, agora? Que agora é esse? O que ele está dizendo? Por que agora? Porque agora que você ouviu a voz de Deus, agora que você adquiriu fé que antes não tinha e você não tinha como, você ouve a palavra de Deus, você é sensibilizado, o Espírito Santo lhe convence do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora, então, com temor, você crê. Agora você consegue crer. Agora você teve os olhos espirituais abertos. Agora você vê o quanto você era errado. E verdadeiramente a Bíblia, os crentes, aquilo que eles pregavam era a verdade. Então eu quero fazer parte dessa família, não apenas fazer parte de uma igreja, de uma placa, de uma religião. Não, não, eu quero seguir a esse Jesus, a esse Deus que criou os céus e a terra. Quando o homem se convence disso, irmãos, agora ele consegue então ser justificado. Ele agora é vivificado. Daqui a pouquinho eu vou dizer exatamente o momento de convenção, mas Paulo está dizendo aqui, agora que você ouviu a palavra de Deus, agora que Deus lhe permitiu ter fé, agora que derramou a graça sobre você, agora já não há mais condenação. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, para satisfazer o quê? A lei. Por quê? O pecado merece morrer. Então o que fez Deus? Enviou seu filho para pagar esse pecado, pecado de morte. Por isso Jesus morreu. Porque tem que haver o derramamento de sangue. E ele derramou o sangue no nosso lugar. Então, por meio da lei, o homem não podia ser salvo. Podia fazer todos os preceitos, mas não podia ser salvo. Então Deus fez o como? Deus enviou seu próprio filho, semelhança do homem pecador, como oferta de pecado, e assim condenou o pecado na carne. Jesus pagou o pecado. Irmãos, quando Jesus estava naquela cruz, recebendo então todo o castigo que era meu e era seu. A gente não consegue imaginar isso. Por mais que eu pregue, por mais que eu mesmo, às vezes fico refletindo comigo mesmo, meu Deus, que dor foi essa? O que Jesus sentiu na cruz do Calvário não foi tão somente dor física de perfurar a mão. Muitos já perfuraram mão. Inclusive todos os ladrões, os malfeitores de Roma. Porque a crucificação era comum naquele momento. Muitos homens foram crucificados em Roma, a exemplo de Jesus. Mas a dor de Jesus não era apenas física. Eram os pecados que pesavam sobre ele. A ponto de Jesus ter um peso tamanho. E ele diz, Pai, por que me abandonaste? Você já parou para pensar por que Jesus diz isso? Porque ali Jesus virou as costas, ou Deus virou as costas para Jesus. Ali ele sentiu todo o peso do pecado nele. O meu pecado estava sobre Jesus. As nossas dores e nossas feridas foram saradas através deles. Verso 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Não os que vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo, bom, agora que vocês ouviram a voz de Deus, agora que o Espírito Santo te vivificou, te despertou e trouxe a vida novamente, porque vocês estavam mortos em pecados, agora não há condenação sobre vocês, porque vocês amam a Cristo Jesus e são obedientes a eles. Agora vocês têm uma nova natureza, agora vocês são diferentes. E eu quero voltar à questão que acontece em muitos lugares. Pastores midiáticos, gente que sabe falar, arrasta multidões, coloca aqueles hinos bem
emocionais, e a pessoa se emociona e ele usa jogo de palavra, ele usa, quem sabe, uma voz mais chorosa, e as pessoas vêm à frente num apelo para entregar a sua vida para Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que, biblicamente, nem todos que vêm à frente, de fato, estão verdadeiramente ali sendo convertidos. Isso é uma verdade dolorida, né, irmãos? Dolorida. Por que o pastor Marcos diz isso? Não é muito duro isso? É muito duro. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 9, ele diz: nem todo descendente de Israel é israelita. Nem toda descendência, ou seja, é Deus que faz a obra, irmãos. O pastor não pode convencer vocês. Vocês não podem fazer nada por vocês. É só a misericórdia do Senhor. Pastor Marcos, mas do jeito que você está dizendo aí, parece então que nós estamos... Como é que faz? Faz o que a igreja tem que fazer. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Prega a palavra nas vielas, prega a palavra no centro de recuperação, prega nos sítios, prega no fim de linha, prega, continua pregando, prega. Porque só ouvindo a voz de Deus é que essas pessoas que eu não sei quem é, que bom seria se olhasse aqui para uma criatura e disse: olha, agora eu vou pregar a palavra do Senhor e você vai ser convertido e seu nome vai ser escrito no livro da vida. Não depende de mim. A igreja precisa semear boa semente. Nós temos que pregar a palavra, as novidades do céu. E aí é com o Espírito Santo. Às vezes nós sofremos com isso. Pastores sofrem com isso. A gente às vezes se decepciona porque você investe na vida de uma pessoa. Tem gente andando com crente, andando junto o dia todo, semana toda, trabalhando junto, dormindo junto, vendo o nosso exemplo, vendo a gente pregando. A gente está falando só Jesus. Não vai. Por que não vai? Essas pessoas que andam junto com os crentes deveriam ser crentes também. Porque veio o exemplo. Mas por quê? Porque não depende de mim. É pela graça. Agora cabe à igreja dizer: Senhor, alcance fulano. Senhor, derrama sua graça. Nós podemos interceder? Podemos, devemos e temos que fazer isso. Nós temos então que avançar no campo missionário, nós temos que ir aonde não tem. Porque essas pessoas lá, irmãos, não têm oportunidade. Elas não têm oportunidade. Uma coisa é eu ir aqui no fim de linha, outra coisa é eu aqui na comunidade, porta por porta, e dizer: olha, aqui é a palavra do Senhor. E a pessoa não quer. Pronto. O que Jesus fez quando separou os 72? De 2 em 2. Vão. Nem leve muita roupa. Vão. Se te receberem, entre. Prega a palavra do Senhor. Se não receber, faz o quê? Se eles não te receberem, saia. Ó, eu avisei. Em outras palavras, né? Resumindo. Eu avisei. Depois não reclama. Basicamente isso. Agora nós temos que ir para todos os cantos. Temos que pregar. Aqueles que não recebem a Cristo receberão a ira vindoura merecidamente, como ele disse aqui. Nós sim merecemos a ira de Deus. Merece. Então é uma questão de justiça. Cabe a nós, irmãos, cabe a nós trabalharmos pregando a palavra de Deus. Só pregando a palavra de Deus é que o Espírito Santo vai atuar, vai fazer o papel dele, vai convencer. E aí, irmãos, a gente não precisa milhares de pessoas aqui à frente, não. Deus está falando agora com cada um de vocês, com você que está ouvindo. Deus está falando. Então, quando nós fazemos um culto missionário, um culto evangelístico, porque aqui só tem crente, né? Não, pregar para crente é mais fácil, porque tudo que eu estou falando, os versículos vêm à mente, eu vou falando aqui, você vai lembrando, fica mais fácil. Agora, olha o desafio. Você tem uma plateia de 20, 30 pessoas, ninguém sabe nada de Bíblia. Aqui eu começo a falar o versículo e vocês completam, é bonito, né? Porque você já conhece o versículo. E aí você tem, hoje, agora, nesse exato momento, Josias está pregando lá. Ele está lá com 20, 30 pessoas e eles não sabem. Que gostoso é contar essa novidade para eles. É papel nosso pregar, é papel do Espírito Santo convencer. Nós não sabemos quantos. De manhã nós começamos a falar sobre a questão da salvação e o processo de salvação. Muita gente confunde o processo de salvação com o ato da salvação.
E eu fiz aqui uma analogia tosca, é verdade, mas dá para a gente ter uma ideia. Para que nasça uma pessoa, precisa haver um homem e uma mulher, conjunção carnal. Bom, para haver conjunção carnal, pela Bíblia, deveria então ter uma aproximação. Dois jovens, uma moça e um rapaz, vão se olhar pela primeira vez, vão flertar, vão trocar olhares, o coração vai ficar aquecido. Ela vai passar o dia todo pensando no rapaz e o rapaz pensando nela. Vão se aproximar, vão ali com o consentimento dos pais, iniciar um namoro, e esse namoro é um namoro com propósito de casamento. Pronto. E estão namorando, estão se conhecendo, o tempo passou, chegou a data, noivaram, o tempo passou, casaram, e depois do casamento, não demora muito, então vão ter o primeiro bebê. Depois da fecundação, essa jovem vai passar, então, a priori, 9 meses, desenvolvendo essa criança, gestando essa criança, a barriga crescendo e uma série de transformações no corpo. Depois de 9 meses, ou no período de 9 meses, a barriga vai tomar uma forma diferente, a bolsa vai estourar e essa criança vai nascer. Algumas mulheres, nos dias de hoje, têm alguma dificuldade e fazem a cesariana. Então, a cesariana, de certa forma, é um procedimento cirúrgico, melhor porque você agenda o horário, né? Ok. Mas, naturalmente, aconteceria, a bolsa estoura, corre para o médico e a criança vai nascer. Então, eu estou contando aqui, desde do encontro daqueles dois jovens, do primeiro olhar que eles tiveram até o processo do filho deles nascerem. Isso aqui é um processo. Então, a conversão muitas vezes acontece dessa maneira. Quando a gente vai para o campo missionário, quando você vai pregar para um parente, para um vizinho, para um amigo, é aquele início daquela amizade que vai se tornar num namoro e que vai ficando mais sério. Então, fazendo essa analogia, as pessoas vão ouvir um hino, é um vizinho que coloca um hino ali, é um vizinho que vê o seu bom testemunho, pessoal na faculdade, enfim, no trabalho, ó, fulano é crente, ó, a irmã lá é crente. Ela vai olhar você, o seu vestimenta, como é que você se comporta, e ela vai dizer, poxa, eu queria ser assim. Esse é o processo que nós chamamos de namoro com o evangelho. A pessoa vai se aproximando de Deus, e Deus vai convencendo, e Deus vai falando, até que um belo dia, então chega esse momento, o processo da primeira vez que a pessoa ouviu o evangelho até o novo nascimento, tem pessoas que em 2 dias, tem pessoas que na primeira vez, tem pessoas que levam anos, como eu, anos. Bom, no meu caso levou 38 anos. Não é para fazer a conta, não. Eu levei 38 anos dentro de uma igreja. 38 anos dentro da Assembleia de Deus, ouvindo, participando. Muitas vezes, eu sempre brinco, quem fez discipulado comigo sabe que eu me converti pelo menos mais 7 vezes. Eu me converti pelo menos mais 7 vezes. Mas Jesus só me converteu uma vez e estou até hoje. Entenderam a diferença? Então, às vezes, quando parte da gente, o querer não vai, não dura. Porque eu fui buscar Jesus com a intenção errada. Ou uma cura, ou um emprego. Para Deus me livrar de um aperto que eu estava passando. Aí você vai lá, busca Deus, promete, ó Senhor, agora. Passou o aperto? Conseguiu um emprego? Aqui, quantos desapareceram depois do emprego? Vou começar a orar para Deus tirar o emprego. Não, não vou não. Mas que dá vontade. Dá. Senhor, sabe aquela pessoa que veio aqui pedir emprego? Que estava na igreja, firme? Se eu dou um emprego, ela desapareceu. Não vou fazer, mas estou trabalhando essa ideia com vocês aqui. Processo. Pastor, como é que pode? Pastor, meu marido, meu irmão, meu filho, tá ali. Tá... leva tempo. Não depende de você. Não depende nem dele. Essa é a verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Cada pessoa tem um tempo. Um belo dia, na IBAN, comecei na IBAN, vai uma vez por mês, vai indo. Processo gestatório. Um belo dia, o pastor Abraão estava pregando, exatamente no dia 25 de agosto, às 19h45, dia 25 de agosto, foi a data que eu nasci. 19h45,
Pastor Abraão estava pregando a passagem daquele homem que devia muito ao rei. Vocês conhecem? É essa passagem. E pastor Abraão pregando e o Espírito Santo dizendo: você também deve muito. E você quer o meu perdão? A história conta que aquele homem pediu misericórdia, o rei deu misericórdia a ele. E quando ele saiu, ele começou a esganar o outro que devia muito pouco. E eu me senti exatamente, o Espírito Santo diz para mim: você está fazendo exatamente igual. Você está aqui na IBAN ouvindo, você quer a minha bênção, você quer ser abençoado, você quer. E você tem um monte de gente que você está odiando e que você quer pegar e fazer justiça com as próprias mãos com essas pessoas. Eu tinha uma lista de pessoas que. E aí o Espírito Santo me confronta e me chacoalha e diz: você quer minha bênção assim? Você não está ouvindo essa história? Você não está vendo que no final esse homem vai ser pego, o rei vai então colocar ele num lugar terrível? É assim que você quer ficar eternamente num lugar terrível? Eu disse: não. Quem é que estava falando? Era o pastor Abraão que estava falando isso? Espírito Santo. Você quer minha bênção? Eu comecei a chorar. E eu me lembro que eu disse a Deus: Senhor, mas eu entendo que eu sou esse pecador. Ó, eu entendo que o Senhor, se me punir, o Senhor está corretíssimo. Me convenceu do meu pecado. Me convenceu da justiça. E mostrou para mim o meu destino futuro, eterno. E eu disse: Senhor, mas eu queria tanto que Gilza fosse comigo. Gilza era professora de catecismo da Igreja Católica. Sempre foi pró, né? E eu chorando, irmãos. Pastor fazendo apelo. Se Deus está falando com você, só venha se Deus está falando com você. E eu querendo ir, mas, Senhor, eu quero ir com minha esposa. Eu chorava muito. E eu me lembro que eu fui fazer isso aqui, ó, irmãos. Com a minha camisa, ó. Fui enxugar a lágrima. No que eu fiz isso aqui, sabe quem estava do meu lado? Gilza, com aquela mão pequenininha, chorando também. Numa só tacada. Fomos alcançados juntos. Quem convenceu? O pastor Abraão não me conhecia. Ninguém me conhecia. E nós fomos chorando lá na frente. E lá nós recebemos uma oração, fomos inscritos com o grupo do discipulado. Domingo seguinte eu já estava na classe de discipulado. Quem me convenceu? Não foi pastor Abraão. Ele estava apenas pregando essa palavra. A fé veio para mim no ouvir a palavra. Então o que eu estou ensinando a vocês, irmãos, é uma verdade bíblica. E eu sou a testemunha dessa palavra. Tem que ouvir a palavra. Nós temos que pregar. Você tem que saber pregar. Não de maneira formal, como eu estou fazendo aqui, mas você tem que abrir a Bíblia e tem que ler para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, para os seus vizinhos. Você tem que ler. É só lendo. Pastor, mas eu leio e não acontece nada. Mas não é para você, é o Espírito Santo. Comigo levou 38 anos. Deus teve misericórdia de mim. Anos depois, me tornei discipulador. Anos depois, me tornei líder de discipulado. E um belo dia, o Senhor me chamou para o presídio. Fui com Jesse Jane pregar no presídio, aqui de Lauro de Freitas. E lá o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Preparei a palavra e fui cheio do Espírito Santo para pregar a palavra. Se vocês verdadeiramente crerem, vocês serão livres, porque eram presos, né? A mensagem só podia ser essa. E antes de entrar na cadeia, o carcereiro estava abrindo o cadeado e o Senhor falou comigo: você vai pregar para eles? Eles já são meus. Eles estão livres. Os presos não estão aqui. Os presos estão lá fora. Aquele dia eu disse: eu tenho que pregar. Fui procurar o pastor Abraão e contei o que aconteceu. E ele assinou a carta e disse: você vai para o seminário, você vai ter que pregar. Olha eu aqui, anos depois. Quem fez tudo isso? Eu? Pastor Abraão? O Espírito Santo. Irmãos, nós às vezes não valorizamos o poder dessa palavra.
poder dessa palavra. Pela palavra, o Senhor fez o mundo e tudo que existe. Só pela palavra, haja. E quando Ele quer, acontece. Nós temos a parte mais gostosa disso. É ler a palavra. Ensinar o outro. Fale. Ó, fale. Como o Senhor disse a Isaías lá no capítulo 58, fale e não te cales, fale em alta voz, fale, proclame, fale, testemunhe, fale. O resto é comigo. A gente não precisa convencer ninguém, não. Quando você faz o apelo apelativo, quando você ameaça o público e o público vem aqui à frente, se joga aqui à frente, estão correndo com medo da punição, estão aqui querendo coisa. Não, irmãos. Eu aprendi com o pastor Abraão. Naquela noite de 25 de agosto de 2008, ele disse: se você está ouvindo, se você estiver ouvindo, venha à frente. Se não é com você, fique sentado. Ele disse isso. E eu aprendi que o apelo é esse. Eu só preciso pregar e o Espírito Santo vai convencer. E se o Espírito convencer, nunca mais desvia, nunca mais cai. Mas quando o homem quer, lembra de Bar Jesus, aquele mágico? Andava ali com os apóstolos e fazia mágica e disse: não, eu também quero fazer isso. Me ensine, quanto é? E Pedro repreendeu ele. Você não tem parte com a gente. Não é assim que faz. É o Espírito Santo do Senhor. Somos salvos pela graça mediante fé. A fé não vem de nós, vem de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Somos salvos da ira vindoura e somos salvos da ira de Deus, como diz Paulo em Romanos 5:1. O que nos resta hoje? É continuar pregando, irmãos. Tenha fé. Quem sabe aquele marido, aquela esposa, aquele filho ainda não foi alcançado. Continue orando, intercedendo, intercedendo. Não pare, não pare, não pare. Sabe, irmãos, quando nós temos, principalmente dificuldade em família, quando você tem um irmão, como eu tenho, uma irmã, um parente que lhe machuca, e você diz: aqui não tem jeito, não. A gente acaba, irmãos, a nossa natureza, o sofrimento é tão grande que você diz aqui, não só. E a gente diz: só Deus. Eu tenho um caso, minha família, que eu digo: é só Deus. Ninguém acredita. A gente vê gente jogada na rua, na sarjeta. Só Deus. Tu que trabalha com gente na rua, tu sabe. É só Deus. Ali é uma carcaça humana, um lixo humano. Está respirando ainda, mas Deus pode levantar da sarjeta qualquer um. Há esperança para todos. E Deus chama igrejas e pessoas para ministérios separados. Cada um é chamado para um ministério separado. Agora, por último, eu quero então encerrar falando sobre a ordem da salvação. Como, já que eu já sei como é que eu sou salvo, do que, de quem. A última pergunta que eu quero responder aqui é: qual é a ordem da salvação? O que vem primeiro? Bom, tudo que nós falamos aqui já nos dá a resposta. O homem natural está morto nos seus delitos e pecado. Ele não escuta nada, ele não sente nada. O que ele é um grande egoísta. O homem natural é egoísta, egocêntrico, tudo para ele. E ele compara, então, quem sabe, moralmente, ainda que ele consiga entender as coisas morais, ele diz: olha, eu posso até trair minha esposa, eu posso até fazer jogatina, eu posso até, enfim, cometer algumas pequenas infrações, mas tem gente pior. Sempre ele vai dizer isso. Nunca ele vai dizer: eu estou errado, não, realmente eu mereço a punição, eu vou me arrepender. Nunca. A maioria dessas pessoas se arrependem, sim, mas é arrependido do que foi pego. A polícia pegou. Então ele não se arrepende do crime que ele cometeu, da família que ele prejudicou. Ele se arrepende do erro, do vacilo que ele deu e a polícia agora pegou. E ele pensa: da próxima agora já não vou mais errar nesse ponto. Então, isso não é arrependimento. Então, a ordem da salvação, basicamente, é: o homem está morto em delitos e pecado.
Algumas correntes teológicas e, por consequência, algumas denominações, elas têm visões diferentes com relação à ordem da salvação. A Assembleia de Deus e algumas outras denominações têm uma visão diferente da nossa. E é claro que isso são pensamentos teológicos, mas ninguém vai discutir em relação a quem é o autor da nossa salvação. Jesus. Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, atuaram na salvação. Deus separando, elegendo, enviando seu Filho. O Filho vindo, dando sua vida por nossas almas. Jesus sobe, vem o Consolador, o Espírito Santo, habita em nós e é Ele que nos dirige e é Ele que está na terra através de nós, convencendo novas pessoas. Então, o plano da salvação é perfeito. A Trindade elaborou e desenvolveu na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Pronto, até aqui está tranquilo para nós. Então, entre as demais denominações, todos pensam dessa forma. É Jesus. Só Jesus salva? Só. Maria, Pedro, João? Não. Obra? Não. Então, nós estamos de acordo, muito bem. Mas mesmo que haja, quem sabe, esse desencontro na forma de pensar, isso não interfere, graças a Deus, né? Que não interfere nada. Mas é uma forma apenas de compreender. Então, nós, os batistas, entendemos então que, conforme a Bíblia diz, se o homem estava morto em seus delitos e pecados, ele não escuta. Precisa que um agente externo, portanto nós, os proclamadores, os atalaias, possamos então pregar a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo agora vai fazer morada naquele coração. A fé, ele é vivificado. Então, o primeiro ponto tem que ouvir. Ouviu? Ouviu. O Espírito Santo, então, tem que entrar naquela pessoa. Entrando, convencendo ela do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando ela faz isso, quando o Espírito Santo entra naquela pessoa, convencendo ela, simultaneamente, eu estou falando de atos diferentes, mas é a mesma ação. Eu estou dissecando, eu estou separando no detalhe. No momento que o Espírito Santo, então, começa a convencer aquela pessoa, ela desperta aquela pessoa. Lembre-se que o homem estava morto, ela vivifica, a pessoa ganha vida. E é só com essa vida, nova vida, o novo nascimento, é que ela compreende que ela é pecadora. Ela diz, como eu sou pecadora? O Espírito convenceu, vivificou. No momento em que ele é vivificado, ele ganha fé. Ele agora diz, eu quero Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pronto. Fé vem através do Espírito Santo, ele ganha fé, ele é vivificado. E agora ele é justificado. Parece três coisas, né? Mas é uma fração de segundo, é no mesmo momento. É porque eu estou separando no detalhe para você. O Espírito Santo convence, desperta, vivifica, justifica. O selo do Espírito Santo. Agora ele tem o Espírito Santo. Pronto. A partir de agora, ele está percebendo, ouvindo. Agora ele não está mais na carne, agora ele está no Espírito. Aconteceu agora uma transformação de dentro para fora. Tá certo? Agora ele crê em Jesus. Agora ele diz, poxa, aqueles crentes, bem que eles falavam. Agora eu quero ir para a igreja no domingo. Olha, não importa o sol que tiver. Eu quero aprender. Como é que é isso aqui? E aí ele tem desejo. Você lembra? Não sei se você lembra, eu lembro perfeitamente. No dia 26 de agosto, na segunda-feira, eu tinha uma Bíblia do meu pai, aliás, tenho até hoje, minha herança, toda marcada. Aliás, isso aqui é coisa que puxei de meu pai, né? Olha, minha Bíblia toda riscada, toda anotada, e meu pai fazia muito isso. E ele tinha mania, eu não faço isso, mas ele tinha mania de colocar data. E no dia seguinte, eu peguei aquela Bíblia e tinha as datas. Fevereiro, março, abril. E meu pai era falecido, né? É falecido. Então, trazia assim, poxa, meu pai já conhecia a palavra, eu não conhecia. Olha o que ele leu no dia 32, ou 31, olha o que ele deu no dia 25. E eu comia aquela Bíblia, irmãos, eu li a Bíblia acho que numa tacada, acho que uma semana eu li a Bíblia toda. E eu saía contando para os outros, você sabe o que Moisés disse? Você sabe por que aconteceu isso aqui? E as palavras, irmãos, tá vendo que tem cores aqui, ó? Eita, caiu. Rosa, amarelo, azul. Quando eu li a Bíblia, as palavras saltavam aos meus olhos. Essa é a minha experiência, não significa que vai acontecer com você, tá?
E Deus me dava entendimento que... Eu digo, já li esse texto, minha mãe já leu esse texto 10 vezes, nunca eu tive esse entendimento. O Espírito Santo me mostrava, iluminando, e eu comia a Bíblia, e eu queria contar para todo mundo. Por isso que o novo convertido precisa ser incentivado. Todo novo convertido quer contar novidade. Essa um reflexo, né, do novo nascimento. Então, irmãos, a ordem seria ouvir eu estou colocando bem no detalhe, ouvir a palavra, novo nascimento. Ali o Espírito Santo convence essa pessoa do seu pecado, vivifica ela, justifica ela. Então, parece 3 coisas, mas podemos dizer uma coisa só. Ele nasceu de novo. Pronto. Então, significa que ele ouviu, ele foi despertado e ele foi justificado. Ele nasceu de novo. Pronto? Algumas pessoas dizem, eu me converti. Os meus alunos do discipulado aprenderam que essa palavra me converti não existe. Por favor, igreja do Senhor, você que está me ouvindo, nunca mais use essa expressão me converti. Me é índio, né? Para início de conversa. Você não tem força nem poder para nada. A Bíblia diz que é o Senhor que age no meu querer e nas minhas ações. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que se escolheu, tá certo? Então, se eu estava morto, como é que eu pude escolher Deus? É uma lógica. Então, usem, por favor, eu estou aqui como um pai ensinando uma criança que está falando errado. Tem mãe que dá risada, acha engraçado quando o filho fala errado, mas tem que corrigir. Então, nunca mais use essa palavra. Ah, é porque eu me converti. Você não tem poder para isso, você estava morto nos seus delitos e pecados. Diga, quando o Senhor me encontrou. Quando eu recebi o Espírito Santo, são termos corretos, para você não passar vergonha. Quando eu converso com um crente, e esse crente, a primeira coisa que ele fala, não, porque eu me converti, precisa ser corrigido. Não estou dizendo que está cometendo heresia, não. Ó, precisa se afinar. A gente vai crescendo, né? É feio um adulto falar errado, não é não, gente? Você já viu um adulto falando errado? Não é feio? Poxa, que pena, né? Não aprendeu a falar certo. Então, biblicamente, o homem não pode se converter. Porque se nós somos salvos pela graça, mediante fé, isso não veio de nós, então qual é o nosso papel? Nenhum. Foi a graça do Senhor. Por isso que eu não posso dizer, ó, eu entreguei minha vida para Jesus, eu mereço para o céu, porque se eu fiz isso, eu mereço. E aí, dentro desse assunto, não vai dar tempo hoje, a gente tem um outro assunto, a perda da salvação. Ah, se foi você que se converteu, então você pode perder a salvação. Eu vou deixar a dica aqui, né? Se não foi você, é diferente. A ordem de salvação, ouvi, fui convencido, nasci de novo, fui justificado, num ato só. Seguindo a partir daí, o que nós chamamos de santificação. Eu brinquei de manhã perguntando quanto tempo leva o processo, já que o nascimento é instantâneo, há um processo gestatório, é verdade. Mas quando a bolsa estoura, nasce na hora, né? Não leva 2 dias nascendo, né? Quando sai de uma vez só, não é isso? Pois é, nascimento uma vez só. Existe um processo onde o Espírito Santo está convencendo a pessoa, está trabalhando a pessoa. Nasceu, foi vivificado, foi justificado, nasceu. A partir dali inicia então um processo de santificação. É correção dos pecados. Irmãos, vamos ser honestos. O camarada bebe, fuma, faz um monte de coisa errada, mas naquela manhã, naquela noite, o Senhor, através do seu Espírito, convenceu ele. E ele quer parar, só que ele é um viciado. Alguns casos, imediatamente, em alguns casos, não. Em alguns casos, vai levar tempo para essa pessoa largar o cigarro, porque é uma dependência química do corpo. Mas ela larga. Ela larga. Eis que tudo se fez novo, diz Paulo. As coisas velhas se passaram. Quem roubava, deixa de roubar. Quem mentia, Então, é um processo de santificação. O Espírito vai convencendo que agora, essa pessoa agora que está viva espiritualmente, ela ouve o Espírito e ela diz, realmente, fumar está errado. Jogar jogo do bicho está errado. Ver filme está errado. Acessar pornografia está errado. E a pessoa vai, ó, o tempo todo, vai se convencendo, fofocar, falar mal dos outros, pensar. Tudo que antes nós fazíamos, dia após dia, o Espírito Santo vai, ó,
pastor vai falando, o Espírito Santo vai falando, e a Bíblia você vai lendo, na sua devocional você vai se purificando. E quanto tempo vai levar esse processo? Depois da conversão, em quanto tempo uma pessoa se torna santo? Quanto? A vida toda. Só no dia em que o Senhor chama ela é que está pronto. Está pronto. E aí ela sobe. Ouve a palavra, é convencido, é despertado, vivificado, nasce de novo, inicia a santificação. 30, 20 anos, não sei, 50 anos, morre. Ali inicia uma nova fase. Que fase é essa? A glorificação. Só quando os que estão sepultados foram levantados, então nós teremos corpos transformados, diz Paulo lá em Tessalonicenses, teremos os corpos transformados. Então a terra vai devolver, a água vai devolver, o fogo vai devolver, aí nossos corpos será igual a de Jesus. Como foi o corpo de Jesus? Quando ele apareceu para os discípulos, quando os discípulos estavam naquela casa reunida com medo de Roma, quando Jesus apareceu pela porta dentro, lembrando que a porta estava trancada, Jesus apareceu feito um zumbi, um vivo morto, todo ensanguentado, todo. Que nem aparece no filme, foi assim que ele apareceu? Não. Limpíssimo. Diz Tomé, coloca a mão aqui nos meus cravos, coloca a mão aqui do meu lado. Estava ali a marca, porque precisava mostrar para Tomé. A glorificação, então, é a transformação dos nossos corpos mortais. No céu não entra nada que é mortal, nada que é material. Então, nossos corpos terão uma consistência que eu, sinceramente, não consigo explicar, não tenho, ninguém consegue explicar. Mas Jesus é o nosso exemplo. Atravessava pelas portas, mas ao mesmo tempo comia peixe. Então, era um corpo físico, não sei explicar, era a glorificação. Então, nós estaremos assim. Paulo, nós lemos aqui pela manhã na escola, isso consigo ler rapidinho para finalizar. Romanos capítulo 8, foi onde nós lemos aqui. Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Ele está falando aqui de corpo glorificado. Pois aqueles que de antemão ele conheceu, ele também predestinou para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou. Chamou, separou, convenceu, justificou. E aos que justificou também glorificou. Então, Paulo, quando coloca esse texto, ele está dando já como pronto. De manhã eu expliquei que nós, humanos, a gente consegue ver apenas em 3 dimensões. O que já aconteceu, a gente lembra, a gente assiste documentário, a gente vê foto, passado. A gente está vivendo agora. E a gente olha para o futuro com a esperança que alcançaremos. Esperança bíblica vai acontecer. Enfim, a gente só pode olhar, né? Mas para Deus, ele é atemporal. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Ele não tem tempo. Então, para ele, aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem ele justificou, aqueles a quem ele já glorificou. Está pronto. É como se já estivéssemos com ele. Está pronto. Então, nós teremos se assim Deus permitir, teremos esse entendimento de que a ordem de salvação, primeiro precisa pregar, o Espírito Santo convence, ele adquire fé, ele nasce de novo, inicia-se o processo de santificação, e quando morre, ele fica lá aguardando a chamada de todos, e aí sim entraremos então num processo chamado glorificação, com corpos transformados. Então, a partir de hoje, se alguém perguntar para você a respeito de salvação, o que é salvação? Salvação é quando o Senhor, através de Jesus, pagou os nossos pecados, nos resgatou de uma dívida que nós já estávamos certos de pagar. Ele pagou a nossa dívida. Como é que foi isso? Um dia eu ouvi a palavra
eu adquiri fé, o Senhor me deu fé, eu acordei para a vida, eu de fato entendi que eu era pecador, eu entreguei então minha vida ao Senhor, o Espírito Santo dele agora habita em mim, e eu estou lutando para não pecar. É o processo de santificação, aliás, processo difícil. Quem aqui consegue ficar um dia sem pecar? Se levantar a mão, eu vou chamar de mentiroso. Então, isso depende de nós, é o nosso esforço. A salvação não depende da gente. Se alguém pregar diferente, está pregando um outro evangelho. Porque a Bíblia diz que é pela graça mediante fé. E a fé só pode vir pelo ouvir e o Espírito Santo vem e convence. Isso aqui é Bíblia. Ah, irmão, porque você tem que fazer força. Faça força. Continue fazendo força. É a verdade bíblica. Tem gente que prega diferente. E como eu disse, são correntes teológicas diferentes. Então, para aqueles que acham que depende do homem para alcançar a salvação, o que eu vou dizer? Continue se esforçando. Se você acha assim, se esforce. Né? Nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Como é que alguém vai ser salvo? Ouvindo a voz do Senhor. Como é que alguém vai ouvir do Senhor? Pregando, lendo. Sabe, irmãos, Martim Lutero, ele foi convencido lendo a Bíblia. Ele era padre, ele ensinava a Bíblia. Como é que um padre que ensina grego? Ele leu. O justo viverá pela fé. Como assim o justo viverá pela fé? E o Espírito Santo falou com ele. Ele falou, tá tudo errado. Tudo que eu estava ensinando não tem nada a ver, não tem que ficar pagando pedágio para entrar no céu. Não adianta depositar dinheiro na caixinha para tirar as almas. Não tem purgatório. Puxa vida, ensinei tudo errado. Muitos foram salvos lendo a Bíblia. Então você quer que alguém seja salvo? Leia a Bíblia, dê a Bíblia para ele, mande em áudio, pregue o tempo todo e ore para que o Espírito Santo convença ele. Sabe, irmãos, eu particularmente queria ensinar diferente. Eu queria dizer assim, puxa, irmãos, se esforce. Não é não, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu preguei expositivamente essa verdade para que vocês compreendam a ordem que é. Isso é para desanimar? Não, isso é para animar. Significa que o nosso trabalho como evangelista, como pregadores, como missionários, fica mais fácil. Porque a nossa missão é pregar. Só isso. Ide, portanto vão, eu estou dando autoridade, porque eu tenho autoridade no céu e na terra. Vocês vão, obedeçam, vão para todos os lugares. Vão fazendo o quê? Ensinando, fazendo discípulos. Como é que faz discípulo? Lendo a palavra, ensinando a palavra. Vão lá, fazendo discípulos, ensinando, e depois que eles receberam o Espírito Santo, agora vocês vão batizar eles, e uma vez batizado, é o que aconteceu com vocês aqui, foram batizados, agora qual é a minha missão agora? Continuar o ciclo. Vai de novo, lendo, pregando. A pessoa então foi convencida pelo Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, agora ensine, batize. Novo professor surgindo. E assim é. Então, se você não está fazendo assim, quero dizer para você que você precisa retomar esse ciclo. É bem verdade que nem todos vão pregar, né, irmãos? Alguém tem que cozinhar, alguém tem que ajudar, alguém tem que orar, alguém tem que interceder, alguém tem que ficar no decom, alguém tem que tocar, alguém tem que... É um grupo, todos fazem para a obra do Senhor. Todos precisam fazer isso. Amém? Vocês conseguiram compreender? Se alguém te perguntar o que é salvação, salvo do quê, salvo de quem, como é que acontece a salvação, quem é que convence, vocês conseguem já explicar? Amém? Muito bem, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo seu Filho, muito obrigado pelo seu Espírito Santo, o Consolador, que veio e que habita em cada um de nós, nos convencendo nossos pecados, ó Deus. Muitas vezes nós não compreendemos a sua palavra, Pai. E às vezes nós ficamos, quem sabe, até com medo. Nos ajude, Senhor, a ter uma boa leitura, a aprender verdadeiramente, porque senão, irmãos, a gente acaba ensinando coisas erradas, Senhor. A nossa missão aqui é ensinar e fazer discípulos, pregar a palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar abrindo nossos olhos, dando entendimento do texto. Continue usando essa igreja, cada membro aqui. Eu sei que o Senhor falou a cada coração.
Senhor, fale, Senhor, com aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor. Fale, desperta, como diz a sua palavra, tu que dorme, você que está perdendo tempo na sua vida. Ouça a voz do Senhor, Ele quer transformar a sua vida verdadeiramente. Nos ajude, Senhor, a levar a boa palavra. Nos ajude, Senhor, a ser, de fato, anunciadores, atalaias do Evangelho, Senhor. Essa palavra que tem poder, essa palavra que transforma qualquer um. Há esperança para todos que respiram. Nos ajude, Senhor, a ser esses mensageiros, ó Deus, anjos do Senhor, indo para todos os cantos, espalhando essa boa notícia, Senhor. Nos leve em paz para nossas casas, ó Deus, permita que nós possamos voltar para nos alimentar mais uma vez que esse domingo é um domingo que nós dedicamos exclusivamente ao Senhor. O domingo é do Senhor, o resto dos dias o Senhor nos permite trabalhar e viver. Nos ajude, Senhor, a ser crentes verdadeiros, tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor. Abençoe, Senhor, aquele povo que está lá, Senhor, ouvindo a sua voz, Pai. Através de Josias, através de toda aquela equipe, ó Deus, usa, Senhor, poderosamente a vida daquela equipe, Senhor, para que o Senhor convença aquela comunidade do pecado, da justiça e do juízo, para que vidas sejam transformadas lá, Senhor. Abençoe o seu retorno na estrada, Senhor. Dê a eles força, ânimo, Senhor, para que eles venham trazendo boas notícias do campo missionário, Pai. Quanto a nós, nos leve para casa e que nós possamos estar alegres aqui às 19 horas. Abençoe aqueles que estão adoentados, que não puderam estar aqui, que estão nos assistindo, que eles possam recuperar suas forças para novamente no tempo adorar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pronto, meus irmãos, vamos para casa. Deus abençoe a cada um de vocês. Escreva, anote para você não perder essa lição. E a gente se encontra hoje, 19 horas. Você que está em casa, nos acompanhe.